demorei nem 5 minutos. Eu fiz aquele teste sem o fone, então eu vou ver se dá para fazer sem o fone. O som ficou bom, não achei que ficou a desejar, não. Hoje nós vamos falar sobre aborto espontâneo. Eu estou tentando falar com a Thalita, vamos ver se ela vai conseguir entrar. E mandem perguntas, tá? Essa conversa terapêutica, né, que eu tive a ideia de criar, é exatamente para a gente poder falar sobre alguns assuntos que tocam, né, nas pessoas, e às vezes as pessoas se sentem muito sozinhas naquele problema, né? E conversa vai, conversa vem com a Thalita. A gente começou fazendo uma live sobre cabelo e depois a gente começou a falar sobre corona, depois sobre quarentena, aí foi para questões pessoais. E aí com a Thalita passou, né, para lives que falam sobre assuntos delicados e assuntos que ela já vivenciou, né? A gente falou sobre filhos especiais, a gente falou sobre filhos adotivos e hoje, né, eu vou falar sobre aborto espontâneo. Gostaria de saber se ela já viveu essa experiência, o que aconteceu com ela, mas enquanto ela não chega, uma das coisas que eu gostaria sempre de abordar com as pessoas são os mitos, as verdades e as consequências, tá? Não só mitos e verdades. Mitos e verdades sobre aborto espontâneo, abortos, né, que as pessoas fazem. Eu friso o aborto espontâneo porque foi o que eu mais estudei e o que eu vivenciei. Então, um dos mitos maiores quando a pessoa vive uma experiência dessa de aborto são as pessoas, né, falando com ela que ela vai ter dificuldade de engravidar, que vai ser difícil engravidar, que é para esperar porque o útero não está preparado e tudo mais. E isso gera um desconforto muito grande, principalmente para aquelas pessoas que querem ter filhos, né? Existe uma dor muito grande com as pessoas que vivem essa situação de aborto espontâneo e que dói muito, né? Então, eu vivi essa experiência, só que foi o seguinte. Eu estava atendendo, na época, né, no consultório, e aí uma paciente teve uma experiência dessa. Ela engravidou sem planejar, ela já tinha uma filhinha, engravidou sem planejar, e aí ela ficou um pouco assustada, né, porque não tinha planejado, ela estava com um novo negócio, um novo emprego, e passou umas semanas, ela foi fazer o ultrassom e não tinha batimento cardíaco. Ela chegou arrasada no consultório. Mesmo não tendo planejado, ela queria ter um segundo filho. E ao perder, né, essa criança, porque o coração tinha parado de bater, mas ainda estava dentro dela. Ao perder a vida dessa criança, mas ainda dentro dela, ela viveu um conflito muito grande, né, entre ter que fazer uma curetagem ou esperar o feto, né, o embrião, sair ali naturalmente. Então, ela viveu essa dor. Eu nunca tinha experimentado essa dor, nunca tinha vivido essa dor. E aí o aborto espontâneo aconteceu, né, para ela. Só que ela sofreu muito, né? Então, às vezes as pessoas acham que quem vive um aborto de uma forma muito mais leve do que realmente é, né? Ela não tinha se preparado, ela não tinha planejado e mesmo assim foi muito doloroso para ela. E coincidentemente aconteceu comigo. Só que eu estava planejando ter um bebê. Eu planejei, a Thalita entrou, que lindeza. Eu estava planejando ter um neném. E aí, rapidinho aconteceu, não teve essa demora que as palavras, ei, amiga, vamos entrar aí. Não teve essa demora que as pessoas falam, né? Eu parei de tomar um remédio, 2 meses depois eu já estava grávida e eu já tinha tido um filho. E na hora que eu fui fazer o ultrassom com 8 semanas, foi o primeiro ultrassom que eu fiz, com 8 semanas, não tinha também o batimento cardíaco. Eu estava com minha mãe e assim, foi um choque, foi um baque. Eu fiquei sem chão, eu chorava sem parar. E quando isso aconteceu, eu demorei assim uns dias para voltar ao normal, sabe? Foi diferente da minha paciente e eu tinha planejado sim. E aí começaram, né, as conversas das pessoas. Porque você vai demorar a ter filho, você pode estar com algum problema.
E o médico falou comigo, falou, Lília, você não tem problema nenhum, aqui seus exames estão ok, só que a natureza é assim, né? Deu alguma má formação, algum problema, e aí o feto não desenvolveu. Só que eu não conseguia nem respirar, não conseguia nem falar direito. E aí ele falou, né? Vamos aguardar o processo, né, do seu corpo expulsar o bebê, né? E aí eu fui para casa, fiquei pensando, e eles pediram para esperar umas 2, 3 semanas. A Thalita pediu para entrar. E ué, eu acho que tá dando algum problema na internet, tá? Pra Thalita entrar. Então, pediu para esperar. Gente, eu esperei um mês, assim, relutando, né? Eu queria fazer a curetagem, mas o médico pedia para esperar, era melhor esperar. E acabou que, assim, praticamente um mês depois, começou a ter um sangramento e eu fiz a curetagem, né? Porque a médica me perguntou se eu queria, eu já queria, né, há muito tempo ter tirado, porque é muito triste você ver o seu corpo, né, ali, reagindo, porque eu passava mal, não sei se era psicológico, mas eu passava mal e não conseguia fazer o aborto ali, e eu tive que fazer a curetagem. E aí começou o transtorno psicológico, que eu fiquei alguns meses, né, tentando, né, fiquei 2 meses tentando, engravidei rápido, e aí as pessoas falaram, Lília, você vai ter que esperar, o médico pediu para esperar, porque faz uma raspagem, e aí eu precisei esperar, né, para poder tentar novamente ter outro neném, mas psicologicamente falando, foi um conflito muito grande, porque eu tinha medo de ter um novo aborto, porque todo mundo falava assim, Lília, você pode, né, tentar, mas pode ter um aborto novamente. Né? E normalmente isso acontece, tem 1, 2, 3, minha mãe, ela viveu, né? Ela teve praticamente 5 abortos no período, né? Teve meu irmão, depois a mim, e aí nesse período todo ela teve alguns abortos. A gente não sabe a ordem certinha, ela não sabe, mas ela sofreu muito. E eu querendo engravidar, e ao mesmo tempo passando por essa... a Marcela ali também, Marcela também passou. E passando por essa tortura de querer engravidar. E o que acontece? Ao mesmo tempo que eu vivi essa situação, várias amigas minhas vieram me contar que também viveram. Então, quando eu falo que uma conversa terapêutica ela é muito positiva, é exatamente por isso, porque as pessoas acham que só elas estão vivendo uma determinada situação. Né? Só elas vivem uma solidão de uma dor, de uma perda, de uma situação conflituosa com o filho, com o marido ou no trabalho. E quando eu vivi essa experiência do aborto, eu vi, né, eu senti na pele o que a minha paciente sentiu de dor. E eu senti, né, que várias pessoas tinham passado por isso, mas não falam. Então eu sei que muitas pessoas vivem isso daí, mas não compartilham com outras. E isso, para algumas pessoas é bom, para outras é ruim, porque elas ficam com aquele problema psicológico, né? Vou conseguir engravidar, vou ter algum problema. Então eu até falo, né, sempre sobre rede de apoio. Toda vez que você viveu uma situação assim, tá tendo algum problema, amiga, na sua internet? Tô tentando te chamar e não sei o que tá acontecendo. Pode ir tentando aí que eu vou deixando, né, você entrar. Então, é muito importante as pessoas passarem para uma rede de apoio que elas estão vivendo, para acalmar. Porque quando as pessoas estão tentando engravidar, tem muitos palpites e a natureza é muito perfeita. Né? E a mente, com o seu celular, que está com problema, vai tentando, eu te chamar? Como é que eu chamo? Eu não sei como é que chama. Eu não sei como é que chama. Fixar, tá? Fazer uma tradução ao vivo. Tô te chamando. Tati. Agora deu. Ai. Deu. Parece... Ei, deu, que delícia. Ai, que bom, nossa senhora. Meu celular... Oi, boa noite. Meu celular, de repente, ficou tudo preto, assim. Não tava me aparecendo. Que desespero, meu Deus do céu. Aqui. Oi, gente, boa noite. Boa noite, amiga.
Você me ensinou uma coisa que eu não sabia, que era convidar uma pessoa para participar. Eu não sabia que podia. Eu cliquei no seu nome e, tá vendo? A gente vai aprendendo, né? Tudo é perfeito, tudo é válido. Eu escutando você falando, eu vou assim, gente, eu não tô conseguindo, já tô atrasada e tentando. Pronto, deu certo. Boa noite, que delícia. Já tô adorando o papo, tudo que eu já tô escutando, super me identificando. Eu até te perguntei, né, assim, no WhatsApp, eu imaginei que você estava com algum problema, que você sempre responde, né, na hora da gente fazer. Sua experiência, teve experiência com isso? Ou conhece alguém que teve essa experiência? Tive essa experiência dolorosa. E uma experiência que, igual eu falei na legenda, né, que também é um aprendizado, porque a gente se depara ali com tantos sentimentos, né? A partir do momento, pelo menos comigo, que eu sei que com várias pessoas que já aconteceu e que não é muito falado, que as pessoas... Não falam. Eu descobri milhões de pessoas. Exatamente. Toda hora uma chegava, Olívia, eu vivi isso. Eu falei, gente, mas não sabia. Eu também vivi. Eu falei, gente, mas não sabia disso. Sabe? Então as pessoas não compartilham. Pois é. E as coisas, quando elas são faladas, quando são compartilhadas, elas ficam muito mais leves. Muito. Né? Porque você tira alguns mitos, né? Muito. Exatamente. Comigo foi uma experiência muito dolorosa, porque a partir do momento que eu fiquei sabendo que eu estava grávida, pra mim, assim, pronto. Aí, que delícia, vai acontecer tudo de novo. E assim, eu já tinha a Lara. A Lara tava com... Ela já tinha mais de 8 anos. E aí foi aquela expectativa, assim, eu fiquei sabendo no sábado, fui pro clube, curti, pulei pra caramba com a Lara, com a criançada, cheguei em casa com cólica. Ai, gente, o que aconteceu? Que dor. De repente, a Anne, que tava aqui em casa comigo, até uma amiga, de repente eu desmaiei, apaguei de tanta dor. Dor. Apaguei. Saí do banheiro, pronto, desmaiei. Ela entrou em pânico, senti muita cólica, fui direto pra maternidade Santa Fé, cheguei lá, Thalita, é o seguinte, você tá grávida. Isso no sábado, dia 7 de setembro. Olha, não esqueço data. No dia 8, no domingo, eu super animada. A Thaís estava comigo, minha irmã estava comigo. E ela já foi pra Feira Hippie, já comprou um macacãozinho, já no almoço do domingo, já falei com a família, vai ter... Nossa, eu também saí contando pra Deus e o mundo. Eu fiz teste de farmácia. A Dani do João Paulo me deu um teste. Eu já saí contando pra todo mundo, assim, super positiva, né? Tinha nem passava nem pela minha cabeça nada. E eu tinha feito o teste de farmácia e deu negativo. Olha, não, o meu depois eu fiz, eu nem fiz de sangue. Eu falei, nem fiz de sangue, não, porque a menina no dia que eu fiz o do Davi, ela falou, você fez o de farmácia? Eu falei, fiz. Ela, depois deu. Então não tem nem que negociar, não tem nem que... É só pra ver as semanas, né? Aí depois que eu fiz ultrassom primeiro até. E o Davi tava todo empolgado, ele tinha pedido um irmãozinho. Nossa, na hora que eu tive a notícia, eu quase vi. Pode contar o seu. E assim, eu fui assim, né, no céu. E aí, no domingo, almoço de família, a gente conversando, Thaís já tinha me dado um macacãozinho, aquela coisa toda. Na segunda-feira de manhã eu acordei com uma cólica terrível. Fui ao banheiro, na hora que eu olhei, sangue, pronto. Era muito uma cólica. Era uma cólica terrível. Eu cheguei, voltei lá na maternidade de Santa Fé, e aí já tinha rompido a trompa. Nossa Senhora! E aí eu já tava com hemorragia. Então, assim, aí já foi feito como se fosse uma cesárea, né? E tirei uma trompa, mas aquele sentimento de... Epa, eu sou mãe. De repente, tudo aquilo que eu já processei, o amor, aquele sentimento, aquela expectativa do nada. E aí? O que acontece? E aí, como que vai ser? E aí vem o luto, vem os questionamentos. Eu me questionei. E todo mundo já sabia, né? Não, eu até não questionei,
Mas assim, eu não parava de chorar. Eu tinha uma paciente que ela comprou um macacãozinho pra mim, aí toda vez que ela ia na sessão, depois que ela ficou sabendo, ela já entrava na sessão chorando. Aí a gente chorava e fazia a sessão dela. Mas eu custei, ó, até hoje. Então é complicado demais, viu? Nossa senhora, é um misto, assim. É complicado. Na época, quem ficou sabendo foi minha irmã, a Anne, muito próxima, meus pais e na época o meu namorado. Mas eu não cheguei a contar para muitas pessoas. E tem gente que até hoje nem sabe que eu passei por isso também, né? Também. Mas assim, foi uma recuperação tão complicada. Eu perguntei pro médico, e aí, por favor, salva o meu neném. Ele falou assim, agora a nossa prioridade é salvar você, porque olha só sua hemorragia. E eu entrando pra uma cesárea e depois, cadê o neném, né? Porque eu tive, assim, passar por uma cesárea e ter um neném é uma coisa. Agora, passar por uma cirurgia, uma perda, uma modificação no corpo, porque muda tudo, abriu tudo, enfim, cabeça da gente fica daquele jeito. E o luto, porque tem gente que não respeita ou acha o seguinte, a barriga não cresceu, não tem luto. Exato, então já tem amor, isso que eu ia falar. Já tem amor. Então, já tem amor, já tem expectativa, não tem jeito de fugir da expectativa, né? Quando você está grávida, se vê grávida. Olha o cachorro querendo sair. E é isso. E por incrível que pareça, a minha recuperação foi péssima. Eu tive uma recuperação péssima, assim, foi muito lenta. Eu senti dores que depois da cesárea da Lara eu não senti, depois que eu tive o Cauã eu não senti, mas a minha recuperação, o corpo da gente, quando a cabeça não tá legal, é impressionante. É um luto muito solitário. Exato, muito solitário. Foi isso que eu notei na época. Ninguém entende. Só quem já passou por isso. Isso eu falo mesmo. Isso é uma certeza que eu falo. Se eu conversar com uma pessoa, ninguém sabe o que eu sinto até hoje. Sabe uma criança. Pode falar, que não desenvolveu direito, né? Você não chegou nem a ver direito. Pois é, mas não é porque não desenvolveu que não faz parte da minha história, do meu amor. Então, assim, eu tenho amor maravilhoso pelos meus filhos, que não é diferente pelo amor que eu senti por aquela criança a partir do momento que eu soube que eu estava grávida. E é um luto, e é algo que eu acho assim, é impressionante. Já tem anos isso, e quando chega a data, eu sinto e eu vivo aquele luto. Eu acho que todo mundo é assim. Quando coloca, não é? Essa experiência, a gente sabe, ninguém mais sabe. E eu acho assim que deveria ter um pouco mais, ser menos solitário a partir do momento dessas conversas e para que as pessoas conversem mesmo. E o entendimento masculino é muito complicado nesse momento. Acho que não tem muito, assim. Acredito eu, né? Porque é o corpo da mulher. O que eu noto que existe, além do luto, né? O meu foi 19 de novembro, né? Eu também lembro a data. Sim, eu lembro, marcante, não tem como. É marcante, né? Eu lembro que você viu a live de constelação familiar sobre o aborto pertence, né? Então a gente tem que contar, né? Quantas vezes quantos filhos você teve, né? Quantas vezes você ficou grávida? Às vezes a pessoa pula, sei lá, 2 vezes, mas eu tive um aborto, como se não pertencesse, né? Então a pessoa fala como, não, eu tive 2 gestações, mas um foi aborto. Então você teve 3 gestações. 3 gestações. Então, o que eu acho que passa muito na mente das pessoas que vivem um aborto? Eu vou poder ter filho? Eu vou ter dificuldade no outro filho? Eu tenho algum problema, né? Assim, porque passa pelo corpo, né? Porque a pessoa quer ter outro neném, ela teve ali uma perda que não estava programada, porque a gente é muito positivo, a gente sempre acha que vai dar certo, né? Não passou pela minha mente isso. E então a mulher, às vezes, ela até se questiona, né? Se ela tem algum problema no corpo, se ela é normal, se ela é anormal. Então, existem muitos questionamentos que fazem parte desse momento que as pessoas não compartilham, porque ninguém consegue entender nem explicar. Né? Não, mas você fala assim, eu tive um aborto. Não, mas
Você pode tentar de novo, a pessoa não vê o fato em si. Né? Me dá um abraço aqui, né? Você perdeu o neném, fala comigo. Não, ele fica assim, não, você vai conseguir. É como se fosse uma coisa e não um ser, né? E não ali uma gestação, né? Então, existem ali algumas situações que são vivenciadas no aborto que é muito simplória. As pessoas acham muito simplória e não é. É carregado de sentido. No seu comentário, né, no Instagram, eu achei muito bonito que você fala assim, que a gente não lida só com a morte, a gente lida com a vida, né? Então, tá carregado de sentido de vida, né, o aborto. E eu achei assim, eu me questionei muito porque eu comecei a me questionar como mulher. Nossa, eu realmente nasci para gerar. Eu já tive uma experiência com a Lara, com a minha primeira, e aí eu tive essa experiência e depois disso eu tentei colocar na minha cabeça que eu não queria, não que eu não queria, mas que eu não servia para isso. Mais ou menos isso. E isso criou uma crença, né? De não poder, né? Não ter condição. Não poder, isso, eu não sou capaz. Aquele negócio que fica na cabeça, eu não sou capaz. Poxa, mas eu tenho tanto amor, não é possível, eu não sou capaz. Que eu não tenho problema nenhum. Oi, Marília. Não tenho problema nenhum em adotar, não, mas, poxa, de novo, aconteceu alguma coisa que será que não dependeu de mim? Porque é um tanto de coisas que passam na cabeça da gente. E depois aquela sensação, assim, eu tive essa sensação. Será que esse amor que eu senti, digamos assim, ele vai morrer, esse amor? Não, gente, não morre, nunca. Mas a gente se questiona tanto que até isso eu me questionei. Será que eu vou lembrar disso? Dessa forma? Será que isso que eu tô vivendo Eu comecei a questionar, será que é isso tudo mesmo? Porque igual você falou, tem gente que viria e fala assim, mas ainda bem que você tem outros, né? Gente, exato. Você pode tentar mais. É um momento. E daí eu posso tentar, eu posso ter vários, mas foi uma vida, foi uma situação, foi a minha intimidade, meu corpo, já com uma criança, já com um anjinho da guarda ali presente, com algo, eu já não estava sozinha. E de repente foi embora. Então, assim, eu acho extremamente importante a gente falar, a gente compartilhar que é uma dor que não passa. E ninguém entende. Não passa, não passa. E dói a gente falar. Não, eu tive... E eu me vejo muito nessa situação. Eu não falo, eu tenho 3. Não, eu tenho 2 e 1. E isso... Por quê? Porque se você não fala isso, você cria outro questionamento vindo da pessoa e às vezes você não quer falar aquilo. É bem complicado, é bem doloroso. Mas a gente aprende demais. E parece que nesse momento, tudo que a gente quer, por mim, eu teria tido outra chance ali mesmo, naquele momento, pra botar tudo atrás e dar certo. Mas as pessoas começam a ter medo, né? Eu lembro que eu fiz um tratamento, eu estava fazendo um grupo de ajuda, né, para aprender a escutar e tal, tô sempre fazendo um curso, e ela fez uma dinâmica muito bacana, e eu consegui mais ou menos fechar um ciclo ali. Eu dei nome, né, pro bebê, eu achei que era menina, né, na época eu tinha dado o nome de Flor, aí eu conversei com ela e tal, mas eu não vejo, né, eu tenho um grupo de psicólogos, né, tem 2, aliás, e eu atendo há muitos anos. Ninguém nunca procurou atendimento por conta de aborto. As pessoas às vezes querem engravidar, né, contam, assim, de uma forma qualquer, né, uma forma assim, eu já tentei, já perdi, tive não sei quantos abortos, eu quero engravidar. Mas não trabalha essa questão do aborto, que é a questão às vezes mais forte até para você conseguir ter outro filho. Eu lembro que quando eu engravidei novamente, não demorou, né? Porque todo mundo fala, não, vai demorar quase 1 ano, até seu corpo reagir e tal. Mas eu fiz um trabalho comigo, né? Eu fiz essa dinâmica aí, que eu agradeci e tudo mais, e que ela siga o caminho, né? Se ela quisesse voltar novamente e tal. Então, eu consegui fechar um ciclo ali, trabalhar psicologicamente.
E logo em março eu já estava grávida novamente. E só que eu passei a gestação inteira com pânico. Eu ia pro ultrassom apavorada, né? Eu ia pro ultrassom já assim. No primeiro ultrassom da Estela, eu já entrei chorando. Aí o médico falou, mas você tá chorando por quê? Eu falei assim, que a última vez que eu estive aqui não foi uma experiência muito agradável. Aí ele, não, cada caso é um caso, um médico muito positivo, assim. E aí, o que aconteceu? Eu fiz todo o pré-natal da Estela sozinha, porque o que eu vi, né, o batimento cardíaco, que estava sem batimento cardíaco, eu estava com minha mãe. E foi doloroso em triplo, né, porque a expectativa dela, ela estava lá com o celular filmando. Foi, assim, trágico, sabe? Ela estava filmando e nada do batimento. Então, foi muito, muito tenso. E aí, assim, só o penúltimo ultrassom que eu fiz com meu pai, com o Davi lá, com a gente, com o Cristo e tal, e que a gente ficou sabendo... Não, mentira. A gente ficou sabendo o sexo, o Davi estava também. Mas todos os ultrassons, porque no do Davi eu tinha medo que ele tivesse algum problema e tudo mais, mas né, não tinha medo de perder. E aí, com o ultrassom da Estela, todos os ultrassons eu já ia tensa. Então, a pessoa que vive um aborto, ela não fica ilesa desse medo, não. E aí ela não fala, as pessoas não falam. Eles não abordam esse tema. E deve abordar, né? Comigo, assim, no mesmo momento que eu estava lá ainda internada, que tinha passado pela cirurgia ainda no quarto, aquele momento me fez pensar muita coisa na época, muita coisa. No entanto, foi naquele momento que eu tomei muitas decisões importantes na minha vida. Muitas, assim. Foi um momento que, na minha opinião, foi aonde eu fechei também um ciclo. Sim. Sabe? Porque dependendo do que eu estava vivendo, dependendo do que as pessoas estavam me permitindo viver, estando ali, ainda vivendo um luto, foi aquilo ali que eu tomei decisões. Você separou o joio do trigo, né? Foi exatamente ali, E aí eu saí de lá depois já muito certo de que eu não era capaz, então pra que eu ia tentar filho? Não, eu já tenho uma, não vou querer saber de filho e tal. E aí não demorou muito. Aí a médica falou, olha, você passou por essa cirurgia, me mostrou lá direitinho que o ovário meu também não funciona muito bem. E aí eu falei assim, pra quê? Não vou ter. Aí ela falou assim, não, mas você pode fazer tratamento pra você engravidar novamente. Pelo amor de Deus, pra quê? Não sei o quê. Eu já tava certa que... Quando ela falou que seria muito difícil pra eu engravidar, pra mim foi tudo que eu queria escutar. Porque eu falei assim, não vou passar por isso nunca mais. E aí, foi desse jeito. E aí... Você tranquilizou. Assim, tranquilizei, fiquei super de boa, super tranquila. E aí, no entanto, quando eu engravidei, o Vinícius viu que eu estava grávida, modificações no meu corpo, e eu falava, não, eu não tô. Boa noite! Ei, Matheus! Matheus! Semana que vem é com você, viu? E aí, fui pra maternidade de Santa Fé de novo, aquele lugar, nossa senhora, já vivi muita coisa lá. Muitas histórias. E aí eu passei mal com uma cólica, só que pra mim não podia engravidar de novo, cólica. E aí deu negativo, o exame deu negativo. E eu estava com um amigo meu. Na hora que o Vinícius estava chegando na maternidade, ele me viu, eu estava desmaiada porque eu estava com dor, desmaiei de novo, né? A pessoa simplesmente levanta e acorda. Nunca vi, né? Facilidade. E aí foi feito um outro exame quando eu acordei, o Vinícius já me deu a notícia de que tinha um coraçãozinho batendo. E aí veio o Cauã. Esse touro, esse tourinho, essa coisinha maravilhosa. Aí, esse pânico que você falou que você tinha, de sair, de coisas marcantes, em mim veio porque a Lara foi uma virose, então eu não queria sair na rua porque eu tinha medo. E outra coisa, eu não queria fazer exercício nenhum, porque eu não queria mais uma perda. Eu fiquei 2 meses praticamente em casa comendo, e os outros meses, assim, não queria saber de multidão, de nada. E aí, o que eu fiz? Descontei tudo na comida e engordei 31,5. Ana Maria Braga ela nadou de braçada na sua vida, né? Foi. Falando
falou que a receita dela hoje foi croquete, adorei. Ai, que delícia! Mas, o que acontece? Pois é, então nós temos essas sombras. O que eu vejo, assim, no meu caso, quando eu engravidei, eu percebi que eu estava grávida, só que eu não queria ter expectativa. Eu falei, deixa eu me controlar, não contei pra ninguém. Comecei a usar roupa larga e tal. Minha mãe falou, eu sabia, aquela coisa de mãe, né? Eu sabia, você tava usando umas roupas largas demais da conta, eu sei, ficava quieta. O Davi queria sentar no seu colo, você não deixava. Eu fiquei meio assim, que eu não sabia se tava, mas também não queria correr o risco, né? E aí eu fui fazer ultrassom depois das 10 semanas. Eu tava esperando quase passar 3 meses. Eu falei, eu quero esperar assim, o máximo possível, porque eu não quero criar expectativa, e na hora que eu fizer, eu já espero que já tenha formado, e se não tiver formado, que tenha o aborto espontâneo. Então, por que eu tô falando isso, amiga? Porque você teve uma experiência completamente diferente da minha. Nós tivemos dores, eu tive a positividade de acreditar que eu era capaz de ter, porque eu trabalho isso, né? Tem muita gente que quer engravidar, e médico fala, não, você não vai conseguir nem nada. Gente, né? Nós somos surpreendentes. Quantas pessoas foram desenganadas por médico e estão aí vivas, né? Quantas pessoas, né, que falavam, né, você não vai engravidar. Michelle, que você conhece, né? Eu sempre dou o exemplo dela. Eu tenho parente, né, que adotou 3 e aí depois, como é que foi? Não, adotou uma e depois engravidou uma vez, uma, 2, depois 3. Então tem 4 filhos, né? Então quando a pessoa tranquiliza, né, no meu caso eu fui muito positiva e consegui, né, engravidar tranquilamente. Você relaxou, falei, eu não vou engravidar de jeito nenhum, então deixa eu relaxar, né? E a Tati, que você conhece também, ela fez tratamento para engravidar, teve muita dificuldade. E aí ela ficou tranquila, achando que só ia ter uma, e depois ela me liga, amiga, eu tenho um negócio para te contar. Eu falei, você tá grávida? Isso é mentira, tô grávida, não sei o quê, eu fiz tratamento. E agora, meu Deus do céu. Então, nós temos sofrimentos na vida, né? O aborto é um sofrimento muito marcante na nossa vida, mas a gente precisa encarar as coisas ou com leveza ou com positividade, né? Quando você desencana, as coisas fluem, porque a sua mente ajuda o seu corpo a funcionar melhor, e quando você acredita, né, você também ajuda a sua mente a funcionar melhor. Nós temos 2 experiências, né, de aborto. Eu contei 3 experiências aí de gente que tentou engravidar, adotou e aí teve, né, os filhos e tal. Então, por que eu acho interessante a gente poder falar sobre nossas dores, hoje falando sobre aborto? Porque a gente precisa entender que a gente pode superar, que a gente pode viver aquela conquista, né? Pode ter tido alguns problemas antes, né? Mas isso não quer dizer que você tenha que desistir, que você não é capaz, mesmo que você desista, mas às vezes você acha que não é capaz e é, né? Então, assim, é a leveza de encarar as sombras, as dificuldades que a gente vive, né? Nós estamos aí contando história, né? Estamos com 2 pequenininhos lindos aí para contar história, para a gente não se fechar, né, nas nossas dores, assim. Pois é, e eu acho tão importante esse papo e as pessoas falarem mais disso, porque não precisa sofrer calado sozinho. E às vezes vai procurar uma ajuda, um apoio. Não tô aqui criticando os homens, não é isso. Mas às vezes é diferente o entender de um aborto, entender esse sentimento que eles às vezes não vão compreender e às vezes não passaram por isso. Então é tão importante essa troca, porque a gente se fortalece e a gente vê, poxa, olha, eu não preciso passar por isso sozinha. Exato. Tem gente, né? Você não precisa passar por nada sozinha, tudo fica mais leve. Não é questão de, então eu tenho que contar pra todo mundo. Não, mas tem que compartilhar, sim, essa vivência, porque às vezes tem uma pessoa que está passando por isso do seu lado, você pode apoiar. Exatamente. Né? Eu lembro que foi... conversar com quem já passou por isso, quem tem... A gente sabe o que a gente está falando. A gente não tá, porque eu acho que alguém não. Quando a gente passa, poxa, às vezes eu acho que é uma mão ali que a gente estende e é uma força que faz toda a diferença. E assim, a gente tem visto que a emoção é a que mais prevalece pra gente ficar bem, né? Você pode ler livro, né? Pode ter teorias, pode seguir um monte de gente aí no Instagram, perguntar a Google, mas nada como uma mão mesmo, amigo, uma pessoa mesmo que tá
te olhando e te dando aquele apoio que é sincero, e principalmente se você já passou por aquilo, é sincero e é com... Como é que fala, gente? Foi vivenciado por aquela pessoa que está te dando a mão. Né? Então ela sabe mais ou menos o que você está vivendo. Né? O homem, a gente nunca tá querendo julgar nem criticar, mas às vezes, como é no nosso corpo, a razão do outro não ajuda tanto. Né? Então, que a pessoa fala assim, não, liga não sei o que, gente, ele não tá sabendo a dor que você sentiu. Né? Então, às vezes, não é uma opinião que vai te ajudar tanto naquele momento. Né? Então, uma opinião mais acolhedora, mais sensível da situação, te ajuda muito mais do que aquela pessoa que vem cheia de razão, né? Cheia de explicações ali, e a gente tá precisando de colo, né? Num momento como esse. Exatamente, uma pessoa virar e falar assim, nossa, mas você nem escutou o coração. Gente, daí, não precisa ter coração para ainda você escutar o coração batendo, para você ter um amor. A partir do momento que deu positivo, ou se você até acha, olha quanta gente tem aí gravidez psicológica. Tem, existe muito. Acha tanto, existe, né? O corpo desenvolve. Principalmente, eu acho que principalmente quando a gente quer viver esse momento, quando a gente já faz parte a maternidade da nossa vida. Já então, misturou o físico com o emocional, né? Já misturou tudo. Sabe o que você me fez lembrar? Para as pessoas entenderem como é que isso funciona, essa emoção e a dor da perda. Você falou que a sua mãe amamentou, né? Quando conseguiu adotar vocês. E isso tem muitos casos assim, da pessoa que adota e aí coloca o neném no peito e o corpo estimula ali a produção de leite. Então, é exatamente isso. Quando a gente está conectado àquele amor, aquele bebê que está se formando ali e ele vai embora, é uma dor de luto que as pessoas não conseguem entender porque elas não estão ali vivenciando. Né? A mesma coisa, quando coloca um bebê no seu colo, os outros podem até falar com você, que não foi você que gerou, mas a sua mente já está conectada com ele. O seu corpo já está conectado com aquele amor, com aquele ser. E aí ele responde, né? Vai falar com ele que não, você já é mãe, né? Então o seu corpo já está produzindo ali aquele alimento, aquele amor ali, para fazer aquele neném sobreviver. Então, quando você pede um bebê com 2 semanas, 3 semanas, quase não interessa, né? Se você não carregou, ele estava ali e o seu corpo já estava todo aceitando aquela vida, né? E aí, quando você pede, também você falou que você separou o joio do trigo, você fica emocionado exatamente por isso. Depois que você vive uma situação dessa, também é um divisor de águas na vida, né? Então, muitas coisas... O olhar muda, né? Muitos valores ali são fortalecidos ou se perdem, né? Você valoriza determinadas coisas, você para de valorizar exatamente porque você teve uma perda que diminui qualquer outras coisas insignificantes ou superficiais da vida. Exatamente. E é tão forte que faz você visualizar, às vezes, coisas que você nunca visualizou, né? Ou oportunidade de mudar, de ser diferente, ou a oportunidade de estar com pessoas diferentes e valorizar mais pessoas do seu lado, de separar realmente, olha a atitude dessa pessoa que acha que é tão pouco, uma perda tão grande. Então essa pessoa merece estar do meu lado. Essa pessoa merece ela te faz isso bem. tudo. Ela me faz bem ou simplesmente só está fazendo parte da vida? Ela está ali simplesmente só como só está passando, ela realmente significa e você significa algo para ela. Então isso é muito eu acho que é um turbilhão de sentimentos que se a gente ficar aqui durante a noite inteira a gente vai ter assunto, porque é muito forte, né? A Renata tá falando isso. Oi, gente, eu não tô cumprimentando, tá? Porque até pra... Ei, Júnior, veja bem. A Renata colocou aqui que realmente é mais ou menos o que você falou no seu Instagram, né? A dor da perda tem que ser respeitada, até porque não existe fórmula para esquecer ou apagar. Hoje eu falei isso, né, com um paciente, que ele falou assim, minha dor vai passar,
né, eu vou parar de sentir essa dor? Eu falei assim, ela vai diminuir, né? Porque existem registros na nossa história, existem dores na nossa vida que elas vão continuar lá. Só que a gente precisa arrumar sentido para continuar. Porque se você ficar apegado àquela dor ali, você não consegue ir para frente. Né? Então você fica só sofrendo, você cria um sofrimento eterno na sua vida. Agora, que ela vai desaparecer? Não vai. Você não vai esquecer. Você só vai tentar colocar outras coisas em cima, outros valores em cima, outras histórias, para que você consiga seguir sua vida. Né? Senão você paralisa ali. Então, a dor tá ali. Né? Quando a gente fala, você fica emocionado, eu fiquei emocionada no início, eu tento me controlar, porque eu emocionada eu não consigo falar uma palavra, então eu tento, né, me controlar ali, mas todas as vezes que a gente for falar, a gente vai sentir. E assim, pergunta ao Vini, por exemplo, né, pergunta o Christian, se ele tem alguma emoção em relação a isso. Não que eles sejam frios, mas não foi com o corpo deles, né? Não foi com o corpo das pessoas que estão ali, às vezes, do nosso lado. Só a gente que viveu que sabe. Por isso que é muito importante a gente trabalhar. Porque hoje eu fiz uma sessão de terapia que foi muito interessante, que ela falou assim, Lídia, eu comecei achando que eu já sabia tudo, eu já estava super analisada, não sei o quê, você vem com uns trem que eu nem imaginava, sabe? Por quê? Porque está no inconsciente, né? Então, nas falas, na história, né, dela, da família e tudo mais, eu vou pegando algumas coisas que estão no inconsciente e que estão atrapalhando a vida dela de seguir. E um aborto, gente, não tem como ser uma coisa simplesmente insignificante que passou. É uma dor que você precisa trabalhar, sabe? É muito importante trabalhar. Eu achei interessante na live da constelação, que você colocou, gente, tem que pertencer, tem que não sei o que. Isso mexeu com você. E a gente tem mil anos que a gente não fala sobre isso. Não, mas mexeu tanto. E eu preciso marcar com você e com ela. Depois, então, que foi conversado sobre isso. Sabe por quê? Porque é muito louco isso, gente. Porque faz sentido. E é muito lindo, né? Porque as pessoas não colocam, né? Como pertencente a vida da história. Não colocam isso. E interessante, e eu acho tão interessante, que aqui em casa sempre foi cheio de criança. Sempre, sempre. Sempre gostei de, não, você vai sair, deixa o seu menino aqui, tá? Sempre gostei. A creche da Thalita. E eu sempre escutei isso demais de uma pessoa, que aqui a casa, sua casa, a casa de vocês é a casa de 3 meninos. E isso na cabeça vem, viu? Isso fica. Na hora que eu vi vocês falando na live, eu falei assim, eu preciso conversar. Eu preciso realmente, porque as pessoas falam isso querendo dizer que é uma casa de mais crianças. E nesse momento... Elas não sabem onde que elas tocam em você. E aí, igual você falou, na minha cabeça era menino. Era menino. Na minha era menina. Tinha até nome. O meu também, Gabriel. Então, assim, tem isso. Isso é muito... Isso não é que... a minha vida não travou. Eu continuo, graças a Deus, me sinto uma mãe super capaz. Sou muito feliz com a maternidade. Muito. Mas é algo que a gente... É marcante, a gente não esquece. É marcante. Sempre vai ser marcante. Isso. As datas. Não tem como esquecer as datas. Não tem como deixar passar essas datas. Né? Então, assim, eu achei sensacional. Aquela live, eu falei assim, gente, o que eu tô escutando aqui? Como assim? Pertencente e tal, aí aquilo ficou na minha cabeça. Eu falei, meu Deus do céu, olha que loucura. E não é. Porque como as pessoas não falam, né? Como não tem ali um objeto, não tem um ser, né? Não desenvolveu mais do que 10 semanas. E as pessoas em volta não curtiram esse momento, então não é trabalhado. Então é como se a família ali não colocasse aquele episódio, né, da vida do casal, da vida da família, como fazendo parte da realidade, da história daquela família, né? A Vivi, por exemplo, ela teve o pai dela, né, teve, se eu não me engano, para mais de 10 abortos. E ela não sabia disso. E aí, quando ela ficou sabendo, ela tratou dessas questões, ela conseguiu ressignificar muita coisa na vida dela. Então, é um assunto que não se fala, gente. E a gente precisa falar,
né? Exatamente para incluir aquela gestação ali e ela poder fazer parte da história, ser contada, né? Na constelação isso tem um peso muito grande de incluir todas as pessoas que fizeram parte e o aborto é um que faz parte, né? E precisa sim ser acrescentado. Inclusive na constelação, muitas consteladoras fazem tatuagem, né, dos filhos que sobreviveram e uma estrelinha, que foi o bebezinho que não foi para frente, ou então compram um objeto na casa para colocar ali, pertencer. Então tem as questões simbólicas relativas ao aborto, sabe? Que dá uma transformação naquele ambiente ali, na vida da pessoa. Então eu achei essa live importante para que a gente não menospreze a dor de um aborto e não trate como uma coisa insignificante, né? Aquele ser que passou ali e a transformação que aconteceu no seu corpo, né? E as pessoas que não tiveram a oportunidade de ter um outro filho depois, que consigam acreditar que é possível ter o filho. Né? Porque eu acho muito importante isso. É possível, sim. É possível a história ser totalmente diferente. E a gente viveu uma experiência tão gostosa. Foi uma experiência, tanto depois, tanto pra mim, quanto pra você, que eu vejo, você com a Estela, eu com o Cauã, gente, é olhar e falar assim, olha... A gente deseja para as pessoas, né, viverem essa experiência. Exatamente. A gente olha para a criança, nós passamos por isso juntos, porque eles sabem que eles vieram depois de uma vivência, então eles sabem o que a gente fala, o que a gente sente. E às vezes eu olhar assim, falar assim, olhar pro Cauã, nós passamos por isso junto, enfim. Não, o Davi fala, não, eu brinco com ele, né? Brinco com a Estela e falo assim, minha filha, não briga não, porque foi o irmão que você pediu a Deus lá em cima. Você olhou, falou, quero aquela família ali, aquele irmão ali. Aí o Davi fala assim, mãe, eu pedi tanto ela, né? Pedi tanto ela. E ele fala comigo, o Davi é um que não esquece. Ele fala, e eu fiquei com muito medo porque eu já tinha perdido outro irmãozinho, o Davi nunca esquece. Você pode perguntar pra ele. Né? Ele, eu tinha medo de acontecer a mesma coisa que aconteceu, né? Que você perdeu o outro neném. Entendeu? A Lara até que ela não lembra, porque eu lembro que eu fui pro hospital, voltei com uma cirurgia, me recuperei tanto. Você não teve uma transformação? Não, porque na época eu nem falei, fiquei falando muito com ela, porque eu ia falar aos poucos e tudo mais. Mas depois disso, um Cauã que ela pediu muito, ela fala. E tem essa questão também da gente olhar e falar assim, dá um orgulho, né, Lília? É um orgulho muito grande. A gente estava falando, voltando lá, que você estava falando, que às vezes a gente, como a pessoa não viu que a barriga cresceu, as pessoas ao redor acham e passa. É interessante que uma coisa que eu lembro que eu fiquei muito triste. A minha família, papai e mamãe, eu me recuperei na casa deles. E a todo momento, todo mundo preocupado se eu estava sentindo dor na cirurgia. Esse é um dos motivos das pessoas não contarem de aborto também, tá? Das pessoas em volta ficar o tempo inteiro perguntando. Só que assim, pergunta se tá doendo o que abriu ali, né, na barriga. Entendi, depois. Mas momento algum me perguntaram, e aí o coração, como que tá? Ninguém pergunta. Todo mundo pergunta assim, exatamente. E aí, você tá pronto? Melhorou? Tá ótimo? Melhorou? Então tá. Porque era uma sementinha, poxa. Não, gente, é muito mais que isso. Né? Eu acho que isso também dificulta muito a recuperação, a sua recuperação também. A recuperação e viver em paz o luto, porque o luto ele é necessário mesmo. Não tem como passar por isso e deixar, não, nada aconteceu, não. Aconteceu sim muito. Você me fez lembrar, assim, de algumas pessoas, né, que falaram que vivenciaram essa experiência do aborto e não falaram porque ficou com receio de quando engravidasse de novo, ficar todo mundo perguntando, e aí, nossa, deu certo e tal. E aí, assim, a pessoa já tá tensa, né? E aí as pessoas de fora vêm com aquele questionamento, né? Porque fulano perdeu um, né? Será que eu vou perder de novo?
né? Então, assim, a sociedade também tem que ter muita sensibilidade para lidar com isso, porque as pessoas se fecham exatamente, porque quando elas se abrem, as pessoas falam um monte de besteira, né? Falam um monte de coisa que piora a situação. Então, a gente também tem que ter esse discernimento ali de quando a pessoa passar por um aborto, não tocar no assunto, a não ser que a pessoa queira tocar, se ela estiver grávida novamente, né? Porque cada experiência é única. Né? Tem gente que passa muito mal numa gestação, na outra não passa mal de jeito nenhum, ou o contrário. Então a gente tem que aprender a ouvir, né? a dor do outro e a se calar também para respeitar ali aquela nova experiência, né? Porque todo mundo fala às vezes que viveu um aborto e vai ser difícil. Não, quem disse que vai ser difícil? Ele juntou todas as pessoas do planeta e colocou lá na caixa e contou que estatisticamente é muito mais difícil. Não é. Então não fala aquilo que você não sabe, né? Só passar o amor ali, que tudo vai dar certo, e aquele outro bebê pertenceu, foi o momento que ele precisava vir, o tempo dele. Então é muito importante esse discernimento, essa cautela para lidar com o aborto também. Eu vejo gente que teve aborto e sofre até hoje, assim, não conseguiu engravidar novamente, e aí na hora que alguém vive a experiência, ela vai querer contar da experiência dela. Eu tive um aborto e aí nunca mais consegui engravidar. Então, assim, nossa senhora, o que você está passando para essa pessoa, né? Tem isso também, né? Nós estamos contando a nossa experiência de sucesso ali. De sucesso, mas exatamente. Tem aqueles que não tiveram, né? Então, a gente tem que respeitar que cada um tem sua história. Então a gente tem que ter muito cuidado. Muito cuidado, muita sensibilidade, porque é isso mesmo, cada um passa por algo, e se você não tem nada a dizer para incentivar, para melhorar, para acolher aquela pessoa, tem uma coisa que é sensacional: fica calado. Fica calado, fala para não render, não destrói, porque às vezes é o destruir o sonho ou a esperança que a pessoa foi construindo depois, porque já passou por aquela situação. Não, eu vou tentar, eu vou me dar essa chance. Exatamente. Né? Quando eu fiquei sabendo que eu estava grávida do Cauã, primeiro que era o projeto de vida do Vinícius. Uhum. E todo momento eu escutei dele: você é capaz, não, vai ser um touro, vai ser... Olha muita saúde, tá tudo certo, vai ser feliz. Ai, mas eu tô assim, eu tô com medo. Não, vai ser feliz. Então todo mundo engordou comigo aqui em casa. Ele engordou. Que beleza mesmo. Eu adoro essa parceria. Adoro essa cumplicidade. Engordou. Na alegria, na tristeza, na gordura e na magreza. Era desse jeito. A Simone engordou comigo, Lara, Vinícius, todo mundo engordou um pouquinho comigo. Isso mesmo, mas é isso mesmo. Tem que manter, porque imagina você simplesmente desistir. Hoje em dia, olha o que a gente vê: famílias lindas, sonhos realizados. A gente se realiza ainda a cada momento, porque cada maternidade é de um jeito, cada filho tem sua personalidade, é de um jeito, cada momento. Eu tive a Lara, eu tava com de 19 para 20. Eu fui ter o Cauã, eu tava de 29 para 30 anos. Olha que transformação. Uhum. Então, assim, foi totalmente diferente, foi sensacional, cada um com a sua magia, cada um com a sua expectativa, e a gente não pode tirar isso de quem já teve uma dor. Então, aconteceu alguma coisa com você e você tá vendo a pessoa passando por algo, então, se tem algo para falar que vai ajudar, que vai acolher, beleza. Se não, é só ficar de biquinho fechado que tá tudo certo, né? Eu acho que a gente pode, né, fazer um trabalho das pessoas entenderem que a experiência dela não é única, né? Única e absoluta. A verdade dela não é única, a experiência dela não é única. Então, ajudar o outro não é comparar a sua vida à do outro, né? Não é chegar e falar assim: se fosse eu, ou comigo aconteceu isso, então você fica esperta, porque pode ser que aconteça com você, né? Mas pode ser que não, então é melhor não falar desse lado negativo. Às vezes as pessoas falam: não, é muito mimimi e tal, a pessoa tem que aprender a lidar com isso. Tudo bem, a gente tem que aprender a lidar com as perdas, a gente tem que aprender a lidar com as dificuldades, só que existem momentos que a gente precisa ter mais coração, né? Que a gente precisa ter mais sensibilidade e empatia
né, de se colocar no lugar do outro. A gente não quer uma sociedade que você não possa falar nada, que você não possa brincar, não possa debochar, nem nada não. Mas a gente quer uma sociedade onde as pessoas sofram menos psicologicamente. E são exatamente nesses momentos aí que marcam, né, a vida da pessoa para que ela tenha qualidade de vida, para que ela tenha, ali, desenvolva uma depressão, uma ansiedade exacerbada, né? Porque a ansiedade tem os problemas físicos, né? Taquicardia e tudo mais. Então, as relações, o que a gente fala, como a gente se relaciona, pode proporcionar saúde, bem-estar para o outro ou pode prejudicar aquele outro. Né? Então a gente não precisa criar uma sociedade que não se pode falar nada, que a gente não saiba lidar com frustração, né? O aborto é uma frustração, mas também não precisa ser uma sociedade tão cruel que não se preocupe tanto com o emocional, né? Hoje eu estava falando, não sei com quem, não sei se foi paciente ou uma pessoa que eu vou entrevistar e tal, que a gente estava falando que não foi paciente, que gostava muito de livro de autoajuda e as pessoas riam muito dela. Na época da faculdade, as pessoas criticavam muito a autoajuda. E hoje em dia, o que seria, né, de um momento de quarentena, de uma relação, às vezes, meio conturbada, se não fosse a autoajuda? A autoajuda não é frescura, não é aquela coisa assim, olha no espelho e diga que tá linda e tudo mais. Não é uma coisa banal. Né? A autoajuda é exatamente isso, autoajuda. É você aprender a se ajudar, é você se desenvolver autoconhecimento e poder ajudar o outro. Né? Quando você ajuda toda uma sociedade. Quando você se ajuda as pessoas que estão à sua volta. Né? Então é importantíssimo a gente ter essa delicadeza, gente. O cuidado com o outro, com o que vai falar, como vai falar, sabe? Então o aborto, ele precisa ser falado muito mais. Né? Eu vi que é uma realidade que está muito mais próxima do que eu imaginava, porque as pessoas não falam. E não é porque elas não confiam em mim, que graças a Deus a maioria das pessoas confiam, mas é porque elas não acham que devem falar. Começa a perguntar qual o seu nome, sua idade, e daqui a pouco você já tá... Já teve aborto? CPF, sua senha, já deu a casa, porque ela é assim, gente, ela vai tirando tudo. Ela vai tirando tudo. Mas eu tiro para transformar para melhor. O que eu vejo nas lives é isso, assim, vocês falando isso, quanto foi bom poder falar, né? Então eu tô fazendo essas conversas, essas lives exatamente para as pessoas conseguirem ver que elas não estão sozinhas no mundo. Se você está vivendo uma experiência de aborto, se você já viveu, se você tá grávida e tá com medo e tudo mais, compartilhe, converse, sabe? Converse às vezes com pessoas de fora, né? Porque às vezes a pessoa de casa tá ali imersa naquela emoção junto com você. Então compartilhe com pessoas que já viveram essa experiência e passe por ela da melhor forma possível. Coloque, né, essa experiência como um momento importante da sua vida. Não negligencie, não negue, né, a existência dessa situação. Sabe? Eu acho muito importante. Exatamente. Eu tô aqui brincando que você tira tudo, e é isso mesmo, mas é como que eu tenho tido, assim, recebido mensagens de pessoas que já viram nossas lives. Eu fiquei até de te ligar para te falar hoje, mas hoje, graças a Deus, atendi até mais tarde. Graças a Deus. Mas como que elas estavam se sentindo sozinhas, principalmente nesse momento. Então, nesse momento, querendo conversar não só sobre o que está acontecendo nesse momento, mas sobre coisas que estavam ali incomodando ou que nunca falaram, para não gerar polêmica. Então, assim, falando assim, Thalita, ainda falei, gente, é um projeto sensacional, porque você fala sobre tudo, você se identifica e você tem a oportunidade de ver que o que acontece com você, o que aconteceu com uma pessoa próxima, é o que acontece com várias pessoas. E tem que ser falado, porque só assim que se torna mais leve. Você tá me falando isso, eu tava lembrando exatamente dessa sessão que a gente fez, que ela falou assim, nossa, eu achei que tava tudo muito óbvio. A quarentena, ela tem mostrado muitas coisas novas, né, para as pessoas. Nossa senhora, vai terminar daqui uns segundos. Vai ter que ser para a próxima, né? Tem coisas que a gente não trabalhou e a quarentena tá pedindo para trabalhar, né? Mas aí vai ter que ser para uma próxima live. Aqui, amiga, obrigada de novo para você ter se exposto mais uma vez.
né? Eu agradeço, porque isso vai ajudar muita gente. E, gente, muito obrigado pela presença, todos vocês. E beijo, mandem perguntas, mandem Camila, ideias. Hudson, todo mundo. Beijo, amores. Fiquem com Deus e até as próximas lives. Terão um live.